Fala família Liga, Igor falando. Acabamos de ter a reunião do Fed, os juros foi cortado novamente dos Estados Unidos e hoje, agora, nesse momento, eu vou resumir tudo que você precisa saber que foi relevante nessa reunião e principalmente quais vão ser os próximos passos. O que a gente pode extrair então dessa última reunião que a gente teve de 2025 do Fed. Deixe seu like, ative a notificação e também não deixe de conferir nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias, não deixe de ver. Família, mais uma vez então, começamos aqui com mais uma reunião que a gente teve do Fed e sim, a última reunião que a gente vai ter em 2025 em relação aos Estados Unidos, que a gente sabe que é tão importante não só para o mercado de criptomoeda, mas para todos os mercados, basicamente, porque se trata do Banco Central do principal país do mundo, que é os Estados Unidos. Então, quanto os juros mais baixos lá, mais incentivo a gente tem as pessoas buscarem alternativas, abrirem novos negócios, botarem seu dinheiro em renda variável. Quanto maior os juros lá, menos incentivo você tem de pegar seu dinheiro e fazer alguma coisa, porque você tem lá uma garantia no maior país do mundo, ou seja, o menor risco possível, só de você deixar seu dinheiro parado lá, você já ganha muito dinheiro emprestando dinheiro para eles. No geral, então, família, para quem ainda não entendia muito bem, é isso que a gente tem que saber, por isso juros é tão importante da gente ficar vendo e acompanhando. Não só nos Estados Unidos, né, como todos os países do mundo. Aqui no Brasil, obviamente, não afeta o mundo, não afeta o Bitcoin, mas afeta a nossa vida local, por exemplo. Mas vamos lá então, família. Então vamos começando aqui, vamos começar pelo gráfico de 5 minutos aqui no preço, só para vocês verem como todo dia de reunião, foi até o que eu falei no último vídeo que eu fiz, seria uma semana volátil, todo dia de reunião é volátil, vocês notam que o preço vem em 91, volta para 93, aí vem de novo para 91, aí ele fala outra coisa, volta para 93, fica uma volatilidade, para quem está muito alavancado, acaba sendo estopado para os dois lados, seja na long, seja no short, você é estopado, porque a volatilidade fica muito grande. Então, o Bitcoin variando aí 2 mil dólares, 3 mil dólares para cima, para baixo, em questões de minutos. Então, é sempre importante a gente não se expor muito à alavancagem, principalmente em semanas como essa. Mas, família, resumindo então, as coisas importantes que tivemos nessa reunião, a Liga já fez um tweet lá, se você não segue a gente no Twitter, segue a gente por lá, mas eu anotei aqui pra gente então acompanhar. Vamos lá. Os juros então foi cortado em 25 pontos base, família. Agora estamos com 3,5 a 3,75 de juros base então nos Estados Unidos. E isso dessa forma, como é a última reunião, representou em 2025 75 pontos base de corte então nos juros. Sobre essa decisão de corte de 0,25, uma pessoa votou para cortar mais do que 0,25, meio, e duas pessoas votaram para não cortar. Então a gente teve essas dissidências aí lá internas. Acho importante vocês saberem. Mas com certeza a principal notícia do dia, para mim, foi a seguinte: o que estava escrito ali no documento, depois Jerome Powell até ele falou mais sobre isso. Eles começarão a comprar títulos de curto prazo nos Estados Unidos. E falando de números, 40 bilhões no próximo mês. E aí vai depender de como isso vai se desenvolver para continuar comprando ou não. Essa foi a coisa mais importante que você tem que saber da reunião de hoje e por que isso é tão importante. Quando eles vão lá e compram títulos de curto prazo, 40 bilhões vão ser injetados no próximo mês, isso significa que eles estão pagando alguém que tinha títulos, ou seja, 40 bilhões de dólares vão ser comprados em alguém que tinha esses títulos e esses 40 bilhões de dólares vão para a mão dessas pessoas que tinham esses títulos. Ou seja, entra 40 bilhões de dólares na economia. Isso é injeção de liquidez, família. É o famoso QE. A gente pode forçar a barra, falar dessa forma, não é exatamente o que, mas não deixa de ser uma estratégia de injeção de liquidez no mercado. Então, essa foi a principal notícia do dia e com certeza o que mais animou aí o mercado foi esse anúncio então de compras de títulos de curto prazo e mais aproximadamente 40 bilhões
no próximo mês. Sobre as revisões, os dados, o que eles esperam em 2026, 2027, nada foi muito alterado da última reunião. O que ele falou de relevante, na minha visão, foi só que eles esperam uma inflação mais baixa do que na última reunião em 2026. Então, na última reunião estava com uma expectativa até de fechar 2026 com inflação mais alta, mas agora revisaram para um pouco mais baixa. E a previsão de crescimento dos Estados Unidos, eles também estão prevendo um pouco maior aí para 2026, 2027. Teve um momento da reunião que perguntaram para ele: vocês vão continuar cortando juros? Ele falou: não. E aí, quando ele falou esse não, os mercados instantaneamente já começam, né, o que era antes de otimismo, já começaram a puxar para baixo. Mas depois ele foi desenvolvendo esse não e começou a bater na tecla, aquele morde a sopra que a gente já sabe, mas começou a bater muito na tecla que eles vão esperar para ver. Como a gente teve o shutdown nos Estados Unidos nos últimos meses, ele frisou que isso fez com que os dados viessem muito conturbados, dessa forma não tinha como tirar conclusões, e dessa forma vão ter que esperar os novos dados até a próxima reunião em janeiro para ver o que eles vão fazer. Basicamente, toda pergunta que faziam para ele, a resposta era basicamente: a gente vai esperar os próximos dados para avaliar as próximas decisões. A gente vai esperar para ver os próximos dados, para ver se a gente continua cortando. Então, basicamente, deu aquela enrolada básica que a gente já sabe, mas eu classifico, no geral, mais uma reunião muito positiva. E, principalmente, teve um momento que ele foi questionado sobre: então vocês podem até aumentar os juros? E ele falou: internamente se fala em continuar cortando ou não cortar. Não é discutido o aumento dos juros. Então, eu achei isso mais uma coisa positiva. Porque é óbvio que ele não vai poder chegar aqui e falar: vamos cortar mesmo, dane-se tudo, a gente vai continuar cortando, que é o que o mercado quer ouvir. Mas é óbvio que ele não pode falar isso. Então ele tem que ir ali, né, naquele famoso morde-a-sopra, dar uma pista aqui, deixa escapar uma coisa ali. Com certeza, essa soma de fatores que eu falei para vocês faz, para mim, algo muito positivo que eu já venho falando para vocês nas últimas semanas, nos últimos meses. No estado geral do mundo, é um estado positivo para a renda variável. A gente tem vários catalisadores, o fim do QT já foi um deles, e agora o início de uma injeção de liquidez. E não só a gente tem, quando diminui os juros, que foi o que aconteceu hoje, isso é um incentivo a tirar o seu dinheiro que está parado e fazer alguma coisa com ele, mais a injeção de liquidez direta de 40 bilhões também no próximo mês. Isso, para mim, é positivo. Então, com certeza, para mim, o saldo de hoje foi muito positivo. É óbvio que isso no preço está sendo refletido, mas até o momento o Bitcoin está ali 93 mil dólares. A gente sabe que tem muita volatilidade, né, no dia, mas a partir de amanhã já começa as coisas estabilizarem de novo e o Bitcoin seguir seu rumo. Na minha visão, como vocês sabem, acredito que o Bitcoin vai aí essa semana, na próxima semana, alcançar aqui pelo menos 100, 102 mil dólares. Essa é a minha expectativa. E de relevante também, só para fechar tudo que eu anotei aqui para passar para vocês, eu achei bem interessante quando ele falou o seguinte: o progresso da inflação, desconsiderando as tarifas, foi positivo. Ou seja, isso é uma forma de falar: a inflação não está tão boa, né? Está quase 3% acima da meta, que era 2%, mas se a gente desconsiderar as tarifas, até que está positivo. Então, assim, você vê que essa fala, para mim, é querer forçar muito a barra de: pô, não, fiquem tranquilos aí, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Porque, pô, o progresso da inflação, desconsiderando as tarifas, é positivo. Não tem muito sentido, né, você falar isso. Se você tirar essa merda aqui que a gente fez, até que foi positivo o saldo final da inflação. Mas, pô, tu fez a merda, né? Entre aspas, a merda de... As tarifas existem. Como assim desconsiderando as tarifas? Elas geraram inflação, isso é um fato. Por isso que tá quase 3%. Mas, enfim, isso para mim foi mais um elemento que mostra que foi uma reunião positiva, uma reunião que não quis causar nenhum tipo de pânico no mercado. E agora, família, no ano que vem, vamos ver como isso vai se desenrolar. Mas com certeza, não deixem também de lembrar, no ano que vem tem um grande fato, que é o Jerome Powell vai sair do Fed. E quem vai entrar lá vai ser alguém, obviamente, indicado pelo atual presidente, que vocês sabem que, né, o Trump não precisa falar se ele é bom ou se ele é ruim para o mercado de criptomoeda em relação a incentivos macroeconômicos. A gente sabe que ele é o mercado, né, sempre a favor de cortar mesmo e botar o mercado para andar.
Então, as expectativas, mais uma vez, considerei uma reunião muito positiva, 2026, expectativas boas, e isso será refletido no preço em algum momento na minha visão. Quem viver verá, família. Espero que vocês gostaram então desse resumão bem compacto para vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam também dessa reunião. E para fechar, nosso conselheiro financeiro, né, estou aqui para fazer o seu estado de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin? Ou azar esse ano, não, meu, tô todos ótimos dias e até amanhã.